Pessoal, vídeo de hoje eu quero falar sobre a luta em si do Charles contra o Tsarukyan, né? O que eu acho, o que eu não acho. Já abriu odds aí em algumas casas de apostas, né? O Charles já entrou aí como azarão, vamos falar sobre isso. Bom, eu quero falar sobre as valências ali dos dois, né, lutadores. Eu acho que são lutadores com estilos parecidos. Então, vamos abordar tudo no vídeo de hoje. Nós vamos falar tudo com o máximo de detalhes possível. Vem comigo! Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini e é um prazer imenso estar aqui com você mais uma vez para falar de MMA. É sempre uma honra para mim estar na sua presença, tá certo? E se você tá aqui pela primeira vez ou já esteve aqui, mas ainda não se inscreveu da outra vez que você teve, perde tempo não, se inscreve aí. Eu tô aqui todo dia às 19h30 falando de MMA, compartilhando essa paixão que eu tenho nesse esporte com vocês e vai ser uma honra para mim ter você aqui, tá? Saiba disso. Além da view, além do like, além de tudo, ter um interlocutor fã de MMA é o que eu quero, construir uma comunidade de MMA. Então vai ser um prazer ter você aqui, tá bom? E um recadinho rápido, tá, gente? Ó, na sexta-feira, às 21 horas, nós vamos ter a primeira live aqui do canal, tá? O plano é fazer lives um dia antes de eventos do UFC. Não sei se vai dar para fazer em todos, vou tentar fazer em todos e vou tentar trazer um convidado diferente sempre aqui para analisar o card com a gente, né? Pra gente bater um papo, analisar o card e falar de várias coisas, né? Vai ser meio que o norte da live vai ser o card, mas o tema vai ser meio que livre, a gente vai responder qualquer coisa, vai conversar sobre qualquer coisa. Combinado? Então tô convidando vocês, vou falar disso mais vezes ao longo da semana aí para vocês não esquecerem, tá bom? Sexta-feira às 21 horas. Combinado? Então vamos pro vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar, então, sobre a luta em si, né, do Charles contra o Tsarukyan, ao invés de toda aquela parte burocrática que eu falei aqui ontem, se o Charles merece, se é sacanagem com o Charles, se a equipe do Charles foi incompetente. Pronto, passou isso aí, tá? Agora eu quero falar da luta, quero falar da peleja em si. Bom, a primeira coisa que a gente tem que notar é que o Charles já entrou como azarão em todas as casas de apostas que abriram odds para essa luta. Enfim, cara, é inacreditável, né? O Charles, ele precisa ganhar do John Jones no peso pesado para ser favorito, cara, porque o Charles é um fenômeno de ser azarão sempre e calar a boca da galera, cara. Os caras gostam de perder dinheiro com o Charles, é impressionante, né? Mas enfim, fato é que é assim que as coisas são. Entrou como azarão, eu obviamente discordo, vou falar aqui o que eu penso sobre essa luta no vídeo de hoje, né? Mas é assim que entrou como azarão. Apesar de que, assim, ó, pra deixar claro, tá? O Tsarukyan é levemente favorito apenas, assim, ele não tá muito azarão, o Charles não, e o Tsarukyan muito favorito, nada disso. Tá pau a pau as odds, mas o Charles tá levemente pagando mais do que o Dariush, ou seja, ele é azarão, não tem o que fazer. Eu acho que isso tem um pouco de reflexo, cara, no fato de que o Charles, antes de entrar para shootbox, antes de migrar pro peso leve, em definitivo, o Charles tinha uma pecha de desistir muito fácil das lutas, né? De bater em situações em que ele ainda não estava com posição encaixada e tal. Então tinha muito disso, cara. E o Charles era um pouquinho, desistia mesmo, entendeu? Por isso que eu digo que a shootbox teve um impacto positivo no Charles, cara. Talvez sem a shootbox ele não tinha sido campeão. Muita gente critica a shootbox, eu mesmo já critiquei várias oportunidades, mas disso não dá para negar, né? Eu acho que essa percepção de um Charles desistente ficou na memória dos apostadores, mas hoje isso não é um fato mais, né? Hoje o Charles é um lutador extremamente aguerrido, um lutador extremamente agressivo, obstinado, não à toa foi campeão, né? Talentoso ele sempre foi. Isso aí, o Charles é um fenômeno que aparece a cada 10 anos, 15 anos, obviamente, a gente sabe disso, mas do ponto de vista psicológico ele mudou muito também, especialmente depois que foi para shootbox, depois que nasceu a filha dele, né? Então, essa percepção é meio equivocada na minha opinião. Eu, particularmente, acho o Charles favorito para essa luta. É muito favorito? Não, não é muito favorito. É uma luta dura, é uma luta que vai ser equilibrada, mas eu acho ele favorito, eu acho o Charles melhor e vou explicar por que eu acho assim. Primeiro, pesa a favor do Tsarukyan o fato dele ser 7 anos mais jovem do que o Charles, né? Isso, obviamente, tem um grande peso, não dá para negar. A juventude é um fator chave num esporte em que o corpo é tão maltratado pela essência da atividade, né? Afinal de contas, você tá tomando porrada na cabeça, tá tomando porrada na perna, tá tomando porrada no corpo, na luta e no treino, né? É importante ressaltar isso, ainda mais lá na shootbox, né? Lá na shootbox, você sabe como é que é, né? O pau tora. Então, assim, tem um custo. Quanto mais tempo de carreira, mais o cara vai ficando desgastado. Quanto mais jovem o lutador melhor, né? O corpo dele tá mais fresco.
a quilometragem vai sempre afetar a resistência de um lutador, né? E um lutador mais jovem, obviamente, tende a aguentar mais porrada do que um lutador mais experiente. Apesar de que o Charles não tem demonstrado, apesar do Charles tomar knockdowns, o Charles não demonstra ter um queixo fraco ainda, né? O Charles, para tomar knockdown, ele apanha muito. A gente já viu isso, inclusive, né? Não é qualquer soquinho que entra que derruba ele, não. Ele apanha, tem que encaixar um bem certeiro, aí ele cai, né? Mas fora esse fator, que é um fator importante, ele ainda aparentemente está bem inteiro, ainda está aguentando, está absorvendo golpes ainda, né? Agora, o Charles, quanto o Dariush, ele mostrou uma evolução defensiva muito grande, balançou mais a cabeça, se preocupou mais em pisar fora, pro lado de fora do pé do Dariush, né? Porque o Dariush é canhoto, então para sair fora da linha de direto do Dariush, né? Quanto o Tsarukyan tem uma vantagem no fato de que o Tsarukyan é destro, então, por si só, isso já é mais fácil, porque o Charles treina com mais destros, qualquer lutador treina com mais destros, porque tem mais destros do que canhotos no mundo. Então, obviamente, isso reflete no treino também. É sempre mais difícil conseguir um parceiro de treino canhoto para uma luta específica, né? Mas mesmo contra o Dariush, que é canhoto, o Charles tinha evoluído bem, né? Então, acaba que agora a gente pode ver se isso se confirma na luta com o Dariush. Eu acredito que sim, acredito que o Charles vai vir defensivamente com mais preocupações do que só vou para frente, né? E já não mostrou esse tipo de ação temerária quanto o Dariush. Agora, o Tsarukyan é um lutador bem completo, mas na luta em pé ele me parece razoavelmente inferior ao Charles, né? Vale lembrar que o Tsarukyan lutou recentemente com o Neto BJJ, tomou porrada, balançou, e eu vou te falar, se fosse o Charles ali, ele teria perdido aquela luta, né? O Tsarukyan, claro, se recuperou muito rápido naquela ocasião, né? Botou para baixo, mas ele, Grog, botar o Charles para baixo já não seria uma opção muito boa. Já muda o critério, entendeu? Quanto o Neto BJJ, ele botou para baixo, se recuperou rápido, né? Muito jovem, aquela história da juventude que eu tava falando agora, né? Mas o fato é que, inegavelmente, ele tem brechas em pé. E ele é afobado. O Tsarukyan é afobado. É um pouco parecido, o estilo dele com o Charles é muito parecido, assim, especialmente em pé. Só que eu acho o Charles mais contundente, com mais armas, e o Tsarukyan costuma botar pressão, vai ter que lidar com a pressão do Charles, que eu acho que é maior. Eu não acho que o Tsarukyan vai conseguir fazer o Charles andar para trás, não. Né? Então o Tsarukyan vai ser colocado numa situação inédita, né? Que é ser pressionado. Normalmente ele costuma pressionar. Né? A gente viu aí agora contra o Dariush tentou colocar pressão nele, mas rapidamente o Tsarukyan inverteu e começou a pressionar. E quanto o Charles, ele dificilmente vai conseguir fazer isso. Ele não vai empurrar o Charles na luta em pé para trás. Pode tentar fazendo grappling, tentar cinturar o Charles, jogar ele para grade, mas trocando porrada, empurrar o Charles para trás, nunca vi acontecer e não acho que vai ser o Tsarukyan que vai fazer. Então, curiosamente, acho que o Charles vai ditar o ritmo, o que é muito importante, né? Isso incomoda um cara como o Tsarukyan, que é quem gosta de ditar o ritmo. Fora que o Charles tem vantagem física, né? O Charles é maior, tem mais envergadura, é mais forte. O Charles Gente, o Charles é imenso pro peso leve, tá? Não se engane. O Charles, como ele lutava de peso pena, ninguém sabe, porque o Charles é muito grande pro peso leve. Então o Dariush vai ter que lidar com isso também. O Dariush é baixinho, tem 1,70 m, tem uma boa envergadura, tá? Mas é menor que a do Charles. Apesar de ser uma envergadura muito grande para a altura dele, é menor que a do Charles. Então o Charles vai ter essas vantagens físicas que podem ser uma desvantagem no wrestling, né? No jogo de isometria, na grade, o cara ser menor pode até ser bom, né? Porque ele coloca a cabeça no queixo do adversário. O wrestling, para quem é menor, tem algumas alternativas, né? Pode ser até uma vantagem. Mas, enfim, para isso, ele vai ter que ficar agarrado com o Charles, vai ter que ir pra luta, pro grappling com o Charles, e um erro, você sabe como é que é, né? Se o Charles pega umas costas, meu amigo, ó, é um abraço. Então, realmente, ficar 15 minutos agarrado com o Charles demanda um risco, que eu não sei se o Tsarukyan vai assumir. Eu acho que a maior parte dessa luta vai se desenvolver em pé. Bom, de maneira geral, considerando a maioria dos pontos, né, tirando o wrestling, o Charles parece estar um pouco à frente do Tsarukyan, tanto no jiu-jitsu, tanto na luta agarrada, de maneira geral, tá? Se for na grade ou se ele estiver por baixo, ele pode ter desvantagem, mas se ele cai por cima ou se ele pega umas costas, uma posição de vantagem, o Tsarukyan tá em perigo, e na luta em pé eu acho que o Charles é melhor. Eu acho que o Charles é melhor, o Tsarukyan é perigoso, um vacilo vai nocautear o Charles, tá? Não se engane, eu acho que se o Charles
tomar o knockdown, assim como o Islam fez, o Tsarukyan vai entrar na guarda dele, o Tsarukyan não vai ter medo, então tem muitos riscos, é uma luta parelha, mas eu acho que numa análise superficial da coisa, olhando pro todo, eu acho que o Charles é um pouco melhor em tudo do que o Tsarukyan. Seja como for, eu acho que vai ser uma luta rápida. Os dois lutadores entregam muito no início, vão pra cima. Não são lutadores de decisão, são lutadores que gostam de trocar porrada, que gostam de ir pra cima, especialmente o Charles. Mas o Tsarukyan, não tenho certeza que vai comprar o estilo do Charles, não vai ceder, vai pra porrada. E a gente tem tudo para ver uma grande luta, burocracias ou não à parte, sendo boa ou não a luta pro Charles, enfim, de qualquer forma, nós vamos ver um lutão, né? Da minha parte, eu já encomendei um balão de oxigênio, obviamente, para deixar do meu lado, que qualquer coisa eu já coloco ali para não infartar, né? Ou pelo menos para tentar não infartar. Apesar de achar que vai ser difícil, né? O Charles no octógono, o Igor infartando, sempre, 100% das vezes. Vamos torcer para dessa vez, pelo menos, ele sair com o braço levantado e eu não infartar à toa, né? Porque infartar eu vou de qualquer jeito, você sabe como é que é, né? E se você tá aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então jab direto no like. É muito importante, gente, leva 1 segundo só, é rapidão, você me ajuda muito, de verdade mesmo. Eu agradeço quem clica nesse like aí, tá? E comenta aí, quero saber quem que vocês acham, quem que é favorito, Charles ou Tsarukyan? É a minha opinião, eu não sou dono da verdade, né? Então quero saber a opinião de vocês, tá certo? E no vídeo aqui do lado eu falei sobre a parte burocrática lá da luta do Charles, se foi bom, se foi ruim, já adianto que falei que foi ruim, tava meio bravo, tava meio puto no vídeo de ontem, né? Falei da chutebox, da equipe do Charles, enfim, falei de tudo lá, dá uma passada lá, tá bom? Um abraço, até amanhã, valeu, fui!